Quais foram os caminhos que as escrituras que temos por sagradas percorreram até chegarem às nossas mãos? Quais foram os meios e as formas utilizadas por Deus para transmitir, preservar e guardar as escrituras? É uma história emocionante e rica em detalhes, cujo fim nós conhecemos. Vem abençoando, salvando, curando e transformando milhões de vidas pelos séculos. Conhecemos um pouco dessa fascinante história. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Eu sou Nelson Marcolino e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Bíblia e as suas origens. Mas antes eu quero pedir, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha e não se esqueça de deixar o seu comentário no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Podemos ver a providência de Deus na transmissão do texto. O fato é que as escrituras que possuímos não são manuscritos originais, até são cópia das cópias, e muitas vezes estes documentos que possuímos diferem entre si. Temos também o problema da transferência de pensamento, de uma linguagem original para uma secundária. O problema é a verificação. Será que o pensamento original foi transferido com exatidão? Podemos dizer que tantas são as precauções tomadas que a tradução fiel da Bíblia em qualquer língua pode ser considerada como a palavra de Deus? História do Antigo Testamento. Abrindo a Bíblia, notamos logo as duas divisões principais que a caracterizam: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte do plano de Deus para a salvação da humanidade, a história da aliança feita com o povo judeu. O Antigo Testamento engloba os livros da Bíblia do tempo dos judeus até o tempo de Jesus. Os judeus dividiam a Bíblia em três partes: a lei, os profetas e os escritos. A primeira parte, a lei, era chamada de Torá. É composta pelos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Essa parte é também chamada de Pentateuco, o que quer dizer os 5 livros. As outras divisões atuais são livros históricos, que são os escritos, livros dos profetas, livros de sabedoria. Por enquanto, não importa explicar mais detalhadamente sobre o conteúdo destes livros. No próximo vídeo falaremos sobre estes livros. Quando o Antigo Testamento foi escrito? Foi nos séculos 9 e 10 a.C. que os hebreus passaram a escrever as diversas histórias que formaram a Bíblia. Antes, as narrativas eram transmitidas através das gerações de maneira oral. Mas após a unificação dos hebreus em um reino por Davi, aquele que venceu o gigante Golias, as pessoas passaram a reunir as histórias e a escrevê-las. História do Novo Testamento. Quando falamos do Novo Testamento, falamos da coleção de 27 livros, considerados como a norma ou regra de fé para a Igreja de Cristo. Surgem logo perguntas a respeito do Novo Testamento. Como e quando chegaram a ser reconhecidos como livros inspirados? Qual a base para a seleção destes livros? E por que rejeitaram outras literaturas da igreja daquele tempo? O Novo Testamento, como é conhecido hoje, estava completo por volta do ano 1000 depois de Cristo, e a grande parte dos livros já existia há mais de 40 anos antes. Pode-se dizer que quase todos os livros foram escritos antes do ano 70 depois de Cristo. Como foi formado? Evidências internas, isto é, do próprio Novo Testamento. O fato é que a igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma regra de fé e conduta escrita. Esta ideia foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo e os escritores do Novo Testamento, que sempre se referiam ao Velho Testamento como sendo a palavra de Deus escrita. Sabemos que desde o princípio a igreja cristã tem aceitado as palavras de Cristo com a mesma autoridade
com que aceitaram as palavras do Velho Testamento. Os apóstolos testificam que o seu próprio ensino, oral e escrito, possuíam autoridade semelhante à do Velho Testamento. Tal era a autoridade de seus escritos que o mandaram que fosse lido publicamente nas igrejas. Não se sabe quando as palavras do Senhor foram registradas por escrito pela primeira vez. Porém, em mais ou menos 58 depois de Cristo, quando Lucas escreveu seu evangelho, muitos já haviam empreendido esta tarefa, de acordo com o próprio evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 1. Pode ser que as epístolas de Paulo aos Gálatas fosse escrita tão cedo como em 49 depois de Cristo. É claro que a epístola foi escrita antes de sua morte no ano 62 depois de Cristo. E as outras epístolas de Paulo e Pedro antes da morte deles, na época do ano 68 depois de Cristo. A maior parte do Novo Testamento já estava escrito antes da queda de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo. O Evangelho e as epístolas de João e o Apocalipse certamente foram concluídos antes do fim do primeiro século. Para você que quer saber qual é a forma correta de ler a Bíblia, como estudar e entender a Bíblia, como ler a Bíblia em um ano, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um PDF como ler a Bíblia em um ano. Basta clicar no link, lá você encontrará todas as informações sobre como baixar o seu PDF. Portanto, queridos, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário no vídeo e seu like. Shalom, a paz do Senhor.